Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Utilidade providencial da riqueza. Item 7. Provas da riqueza e da miséria. Se a riqueza fosse um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, como se poderia deduzir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o seu sentido? Deus, que a concede, teria colocado nas mãos de algumas pessoas um instrumento inevitável de perdição, pensamento este que vai de encontro à razão. A riqueza é, sem dúvida, uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria, pelas seduções, pelas tentações que oferece, pela fascinação que exerce. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. Produz tamanho desvario que quase sempre se vê aquele que passa da miséria para a fortuna esquecer rapidamente da sua situação anterior e também dos que com ele a partilharam, dos que ajudaram, tornando-se insensível, egoísta e fútil. Porém, embora a riqueza torne a jornada mais difícil, isso não quer dizer que a torne impossível e que não possa vir a ser um meio de salvação nas mãos daquele que souber utilizá-la, como ocorre com o uso de certos venenos que podem devolver a saúde quando usados oportunamente e com discernimento. Vamos então encerrar aqui a lição dessa tarde. Vamos fazer a nossa prece e em seguida passar a palavra para o nosso irmão. Graças a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais da casa de Leon Denis. É com muita alegria que aqui estamos mais uma vez, dando início a mais um trabalho cristão, onde aqui teremos a oportunidade que, através da palavra amiga, do nosso irmão Alexandre Lobato, possa nos trazer uma mensagem do nosso patrono, Leon Denis, em torno do livro No Invisível. Que Deus o abençoe, que Deus nos proteja, nos ampare, para que a palavra de fé e de esperança em torno dessa grande obra possa tocar nossos corações, a nós que aqui estamos e a você, meu irmão, que nos ouve e que nos vê à distância. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. 20 minutos, tá? Com a palavra, Alexandre. Aqui. Boa tarde. Espera aí que antes de eu usar a minha palavra, ele vai botar o relógio aqui, para eu não avançar. Tem uma coisa que eu achei que a gente precisa ter espaço para falar nela aqui antes de começar. Aproveitando o motivo, né? Que é a nossa mini Bienal aqui, que é um evento que, por natureza, é um evento de divulgação. Então tem uns pontos importantes que a gente precisa destacar, que vão ser usados para que eu depois introduza aí Leon Denis, nosso patrono na história. Acho que ele não se oporia a essa introdução, porque foi o trabalho dele também. A divulgação, atualmente, pensando em divulgação da ciência e pensando aqui em divulgação da ciência espírita, ela envolve uns conceitos importantes, meu moderno. Não é só o fato de você, por exemplo, falar sobre um determinado conhecimento, para que as pessoas ouçam, né? Em princípio, se poderia pensar assim: se eu vou divulgar, eu vou falar, as pessoas vão ouvir, e está cumprido aí o meu papel, estou encerrado, em tese eu não precisaria ir além disso. Mas tem uns valores que têm crescido por trás dessa ideia de se divulgar um conhecimento, que acho que são bacanas de a gente colocar aqui agora. Um é de que divulgar é propiciar a uma população um conhecimento, né? Então se usa lá a palavra apropriação pública do conhecimento, né? Ou também poderíamos dizer democratização de um conhecimento, ou seja, permitir que todos tenham acesso a ele. E Leon Denis, pelo trabalho dele, viajando, fazendo palestras para um público que naquela
oportunidade não era exatamente o público espírita. Leon Denis fazia palestra para mineiros, para trabalhadores, e a gente sabe com Kardec que a doutrina ela começou num meio mais elitizado, precisava ser assim, porque era o meio das pessoas letradas, e era um meio que ajudaria nessa divulgação, que divulgaria as mensagens escritas dos espíritos. Não precisava que fosse assim no começo. Leon Denis começa um trabalho diferente, ele vai espalhando esse conhecimento para camadas da população, inédito assim até aquele ponto. Então esse é um ponto primeiro que a gente precisa destacar. Todo instante como esse, cursos, palestras, mesa redonda, uma conversa simples que a gente tenha, como está lá no Livro dos Médiuns, todo aquele que conversa ensina a doutrina espírita, e a gente acrescentaria, inspirado por Leon Denis, todo aquele que conversa divulga a doutrina espírita. Eu acho que é com esse espírito que a gente tem que começar a pensar em torno do trabalho dele, que é vasto, e ficou para mim hoje um dos livros dele, chamado No Invisível, popularmente conhecido pelo povo, pelos nossos amigos no meio espírita, como uma espécie de livro dos médiuns de Kardec, escrito por Leon Denis. Nenhum dos dois faz questão dessa, aspas, espécie do livro dos médiuns, mas eu faço. No Invisível não é uma espécie de livro dos médiuns, é um livro que atua na mesma linha que o livro dos médiuns, não é uma cópia também do livro dos médiuns. O objetivo de Kardec foi específico, tornar público a forma como os espíritos agiam junto dos médiuns, especificamente falando aqui do livro dos médiuns, os desdobramentos de ordem moral que isso resultaria, isso está bem forte no livro dos médiuns. E Leon Denis faz um trabalho um pouco diferente, por uma questão até de vivência aqui no Invisível. Eu conversava hoje cedo com os colegas sobre esse trabalho de agora, e a gente precisa lembrar que Kardec em 10 anos teve que resolver tudo, porque do momento que ele conheceu a doutrina até o dia que ele voltou para o mundo dele, se passaram em torno de uma década. Então ele teve que resolver Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, a Gênese, todas essas obras, e mais o trabalho ainda da Sociedade de Estudos Espíritos. Leon Denis não. Leon Denis teve muito mais tempo que ele. Então, por exemplo, e está tudo muito bem registrado aqui no Invisível, durante mais de 40 anos ele conviveu diretamente com um grupo de médiuns em trabalho, coisa que Kardec não teve. Essa oportunidade Kardec não teve. Quase que a gente poderia dizer, com muita ousadia, que nesse assunto, mediunidade, Leon Denis sabia mais, soube mais, escreveu mais do que o próprio Kardec sobre esse assunto. A gente não precisa ter nenhum receio de fazer essa afirmação, porque o tempo que ele teve de trabalho junto dos médiuns fundamenta essa afirmativa. Esse é um ponto importante. Eu destaquei uns de escolha minha, porque eu sei que depois de 20 minutos, se for o caso, o pessoal vai perguntar, vai comentar. Acho que essa é a parte legal, inclusive, do trabalho, mais legal do que essa onde só eu estou falando. Mas eu separei umas partes aqui do livro que são de minha predileção. Uma, quando ele fala aqui logo no começo que existe 2 tipos de mediunidade. E a gente pensa, não, mas não existe vários tipos, várias faculdades mediúnicas, médium disso, médium daquilo, mas não é a isso que Leon Denis se refere aqui não. Ele fala que tem 2 tipos de mediunidade, uma superior, que tem como resultado a elevação da humanidade, e uma outra que não sai do nível em que a humanidade vem aí já se esforçando para sair há alguns milênios, assim. E ele vai desenvolvendo, fala, óbvio, muito mais dessa primeira, da mediunidade que eleva a humanidade, a sociedade, do que a segunda. E aí a gente vai lendo o livro e começa a pensar, poxa, é isso mesmo, mediunidade somente essa que vem dos bons espíritos, dos espíritos puros, é isso aí mesmo, Leon Denis está coberto de razão, a gente vai se empolgando, e quando a gente está muito empolgado, ele não, mas a gente aprende também com a outra. A gente aprende também com a outra mediunidade, que envolve os espíritos menores, inferiores, com o linguajar mais chulo. Por quê? Porque a gente aprende com eles desde o que não se deve fazer até aonde leva a permanência da humanidade no padrão de vida que ela se acostumou a ficar. A gente aprende isso. É muito parecido com aquele efeito do anúncio lá famoso da TV, eu sou você amanhã, e você vê os espíritos relatando via o trabalho dos médiuns a situação de dificuldade que eles estão,
manifestando isso, Leon Denis fala no texto, até de forma grosseira, e você, num exercício imediato, vai se associando, né? Mas isso eu ainda faço, mas isso no outro dia eu fiz, mas dessas coisas, de certa forma, eu participo, e aí a gente pensa, então, se eu continuar aqui, eu vou estar que nem eles, e aí eu penso em mudar desde já, né? E aí, nesse ponto, ele retorna e relembra o codificador Kardec, que dizia que no livro dos médiuns ele chama Kardec de espiritismo prático, mas é a mediunidade. Ele vai e nos lembra que qual a finalidade da mediunidade? Antecipar a vida futura, para que a gente não deixe para aprender ou para vivenciar ou para experimentar depois o que já agora a gente está tendo a oportunidade de fazer. Então, esse eu acho um ponto importante da obra do Não Invisível. Por quê? Porque aponta para a gente valores em todas as manifestações mediúnicas. É óbvio que na manifestação superior a gente tem mais facilidade para extrair dali o que importa para a gente em termos de progresso, mas também da manifestação dos outros, em sofrimento, em tristeza e nessas coisas todas, porque sinaliza para a gente o quanto tem custado para nós não atender exatamente aquela manifestação superior que ele tratou em primeiro lugar. Esse é um ponto importante do livro. Um segundo ponto que eu acho, eu vejo ligado a esse, é a forma como essa mesma humanidade vai se organizar a partir dos valores espirituais. Os valores daqui são esses, a gente se organiza aí, tendo em vista as posses, enfim, onde a gente mora, o tipo de linguagem que a gente tem e tudo mais. No mundo espiritual, ele lembra, no capítulo 8 da segunda parte, quando ele trata das leis da comunicação espírita, ele lembra que no mundo espiritual não será assim, não é assim. Que no mundo espiritual a gente se acomoda em camadas sucessivas e superpostas, como se fossem camadas de bolo, né, um em cima do outro, onde quem está embaixo não consegue sequer compreender, entender quem está acima, mas o que está acima tem todos os recursos possíveis para ajudar os que estão embaixo. Então tem ao mesmo tempo uma separação, e um canal de trabalho colaborativo, né, entre essas camadas. Eu lembro aqui de um caso que eu já falei várias vezes, que ilustra bem isso, de uma colega médium que sempre no fim do trabalho privativo da desobsessão, ela se preocupava, ela queria saber para onde ela iria, né? Para onde que eu vou quando eu morrer? Ela sempre repetia essa pergunta, para onde que eu vou? Eu tô vendendo peixe a preço de custo, porque eu não trabalho na desobsessão, né? Mas essa foi uma história de um caso relatado do colega que trabalha lá. E ela sempre perguntava, e um dia no final de um trabalho, os espíritos tinham sido já convidados a ir para um outro ambiente e tudo mais, e um deles pediu, deixa eu ficar mais um pouquinho que eu tenho uma coisa para falar. Eu sempre fico imagina, né, o ambiente deve ter ficado eletrizado, o que esse cara vai falar? Eu quero responder a pergunta dela. E aí o batimento cardíaco vai a 180, né? Meu Deus, ele vai responder. Ela deve ter quase infartado na hora. Eu vou dizer para onde você vai. Você vai para um lugar onde cheinho de gente igual a você. Então, essa é a ilustração prática da organização que Leon Denis cita aqui no livro. Nós nos arrumamos no mundo espiritual em camadas, e em cada camada dessas estão os iguais, os afins, ou aqueles que não têm como sair num determinado momento, num determinado período, da sintonia em que ficaram mergulhados. Isso é uma informação importantíssima, porque já faz, de novo, voltando à recomendação para aproveitar já a vida atual, né, a finalidade da mediunidade discutida aqui no livro, né, já faz com que a gente pense desde já em reformular valores, como a gente se organiza, para quem a gente tem falado, com quem a gente tem tratado desse assunto, o que tem ditado o nosso ir e vir, né, dentro da sociedade ou nos nossos afazeres. Muitas vezes, sem se dar conta, a gente se deixa levar por essa organização da Terra, quando a gente já está, muitos de nós aqui há 1, 2, 3 décadas, ouvindo valores diferentes, e nos esquecemos, e o livro faz esse papel. É literalmente um livro de papel, embora ele já exista para fazer o download, tudo digitalizado, mas é o papel que está aqui, no caso dele, desde 1903, se eu não me engano, a primeira edição. Eu sou péssimo com esse tipo de coisa, com datas, mas 1910 ou 1911 a segunda edição, são mais de 100 anos, né, desse aqui, de outros chamados, mas esse aqui são 100 anos, um livro que se baseou numa série de congressos que tratou de mediunidade na Europa, congressos com gente como Ernesto Bozano, como o professor Haslop,
como Friedrich Simaias, um monte de gente que estudou mediunidade depois de Kardec, reunida para pensar em mediunidade. Congressos que, por exemplo, trataram de uma mediunidade que Kardec vislumbrou no finalzinho da carreira dele como codificador, como estudioso, que é a mediunidade de incorporação, os congressos que desenvolveram esse tipo de mediunidade. Então, é um livro de um valor muito grande para quem se interessa pelo assunto. E, por fim, aí eu tenho que ir lá, esse eu tive o cuidado de marcar mesmo. Marcar, inclusive de conferir se no texto da outra editora está igual ao nosso. E vou ler do nosso. Terceira parte, grandezas e misérias da mediunidade. Capítulo 22, prática e perigos da mediunidade. Uma segunda parte do capítulo, destacada aqui com os asteriscozinhos, Leon Denis fala as dificuldades de experimentação provém de que nossos contemporâneos, geralmente, não têm a menor noção das leis psíquicas, aquelas lá da comunicação espírita, lá das faixas sucessivas e superpostas, afinidade, sintonia, né? E são, além disso, incapazes de estudá-las com proveito, em consequência das disposições de espírito aqui com letra minúscula, né? Que é a disposição que nós temos, que resultam de uma má educação, através dos seus preconceitos, de sua presunção, de seu ceticismo, afastam de si as influências favoráveis, quando não é o caso aqui, né? Aqui é bem legal, a gente está numa plateia super amigável, a maioria de vocês, inclusive, são meus amigos mesmo. Mas quando a gente vai falar de doutrina, nem sempre a plateia é tão harmonizada, tão homogênea, tão bacana como dentro da casa espírita. E aí a gente fala para pessoas que não conhecem, e até aí não tem nenhum problema, ninguém é obrigado a conhecer tudo, mas que além de não conhecer, são hostis a esse pensamento. Não diretamente ao pensamento espírita, mas aos valores que estão por trás de se lembrar que nós somos espíritos imortais. Leon Denis trabalha isso em várias obras, mas nessa, no Invisível, acho que é a principal mensagem do livro. Eu poderia até, e me deu muita vontade ao longo do tempo, de falar da mulher e da mediunidade, mas assim, num mundo que está tão polarizado hoje e tem se feito um esforço tão grande para fazer diferença entre os gêneros, né? Eu não quis embarcar nessa pilha, mas também seria legal, porque ele antecipou muita coisa aqui, que por tempo dele, só um visionário mesmo poderia falar. Mas voltando lá à questão do valor que o estudo da mediunidade representa num livro como o dele, num tributo, num legado que obras desse tipo deixam para a gente, o principal deles todos é exatamente o que nós temos feito com esse conhecimento. Porque esses que Leon Denis fala aqui, e são de preocupação, ele não fala isso em tom de crítica, não, ele fala em tom de preocupação, né? Quase como lá acho que Lázaro no Evangelho fala, e os que ficaram lá, que não estão me ouvindo e tudo mais, ele fala em tom de preocupação. E quando a gente vai fazer essa divulgação, a gente precisa lembrar desse aspecto. Costumeiramente falamos num meio que nos é amigável, né? Que é a casa espírita. Mas, se for inserir aqui a colocação de Kardec, conversa sobre mediunidade, todo aquele, ensina a mediunidade, doutrina espírita, todo aquele que conversa sobre o assunto, a quantas vezes somos chamados para falar sobre isso? Especificamente sobre mediunidade. Quantas das problemáticas que acontecem ao nosso redor, na vida lá fora, não dentro dos muros da casa espírita, são por intuição, outras por convicção, outras por sinalização dos espíritos, diretamente, sabidamente identificada por nós como de natureza espiritual, e a gente não fala, ou se cala, ou se omite, ou deixa para falar depois, ou dá uma diminuída no conteúdo espírita para tornar aquilo mais palatável, mais agradável ao ouvido do outro, e a gente deixa de fazer, naquele momento, o trabalho que o livro fez para a gente agora, lendo aqui. Leon Denis, e muitos falam isso também, com o qual eu discordo, porque eu gosto do estilo dos dois. Leon Denis escreve muito mais bonito que Kardec. Não acho mesmo, assim, eu acho as duas leituras, os dois textos tão envolventes, impressionantes, valiosos, no mesmo nível.
E a gente não vê em nenhum dos dois, em nenhum momento, esse trabalho. Deixa eu diminuir esse conceito aqui que vai ser melhor para eles entenderem. E de novo, eu comecei pensando nisso e já estou chegando no final, vou de novo resgatar isso. Muitas das vezes, no afã de passar adiante uma obra literária, um conhecimento sobre mediunidade, a gente coloca coisas que não são exatamente da doutrina espírita. Por quê? Porque vai circular mais rápido, porque vai vender mais, enfim, valores outros que não são aqueles representados nesses livros. Não tem nenhuma dúvida que nunca passou pela cabeça de Leon Denis e de Kardec, ou nunca imaginaram eles. Kardec, inclusive, relata que ficaria satisfeito se uma pessoa fosse ajudada pelo livro, né? Nenhum deles teria ideia da quantidade de edições pelas quais esse livro passou. Pelos milhões de pessoas que leram isso, não tinham, pelo menos como personalidade encarnada. Como espírito, acho que até que tinham, mas como homens da Terra, eles não tinham nem essa pretensão, nem essa visão, que hoje é fato para a gente, quando a gente vê aqui a contracapa do livro. Quantas edições teve, quantos milhares deles já foram impressos pela nossa editora, pelas dos outros, né? Prova cabal de que eu não preciso modificar, diminuir, transformar esses conceitos para fazer com que isso circule, para que isso rode entre as pessoas, para que isso alcance o que tem que ser alcançado dentro do indivíduo que está lendo, ou dentro da sociedade, ou até da humanidade, nos dois lados do mundo, né? Como espírita, a gente não pode perder de vista essa circunstância. Isso acaba circulando dos dois lados da vida. Não, é absolutamente desnecessário. Nem para escrever, nem para falar, nem para nada. A gente pode perfeitamente passar adiante aquilo, claro, resguardando aí as circunstâncias emotivas que o momento ali possa estar representando ou trazendo, mas ao longo do tempo que a gente tem para fazer esse trabalho de divulgação em todas essas escalas, palestra, curso, conversa, que a gente siga o exemplo deles, que a gente fale de doutrina com a clareza que eles falaram, de repente não com uma linguagem tão bonita, porque não é patrimônio nosso mesmo, então a gente não pode reproduzir dessa forma, mas com o mesmo fogo, com a mesma determinação, com a mesma certeza de que está fazendo o melhor que pode ser feito naquele momento, porque afinal de contas, o que de melhor pode acontecer para o espírito na Terra, de ser relembrado ou de ser renovado a ele as oportunidades de agir como espírito, né? As oportunidades dele construir desde já o patamar superior daqui das leis da comunicação espírita, a condição de espírito que vai permitir a gente, tão preocupados que somos com o momento da separação, da morte, onde a gente deixa os nossos queridos aqui e retorna eventualmente primeiro para o mundo espiritual, quando ele fala aqui de que normalmente o médium que está começando tem como orientador um próximo, um pai, um filho, um irmão, né? Que de mais consolador ou de mais importante pode haver para a gente nesses momentos que ser lembrado disso, de que ter ciência de que é assim que funciona, que ao chegar do outro lado não vou estar sozinho, e que de repente nenhum amigo é um querido meu mesmo, um próximo, quando ele fala aqui do desenvolvimento da mediunidade, de novo, com muito mais propriedade que Kardec, que se ocupou com o que ele teve de tempo e de espaço no Livro dos Médiuns, que foi para falar dos mecanismos com que isso acontece, pela repetição, por ser conduzido pelos espíritos no movimento inicial, ou por seguir a revelação dos espíritos nas lições. Aqui Leon Denis fala que não, olha, isso acontece de forma muito mais intimista, são os queridos de vocês que vão estar junto de vocês, que vão orientar esses primeiros passos, e que vão depois seguir de longe, porque depois isso cresce e outros assumem esse papel. Que de mais precioso tem isso para a gente ouvir? Então acho que esses são pontos legais do livro. O livro é imenso, né? Desde um começo onde ele apresenta uma série de circunstâncias pontuais do que convive com a mediunidade, como por exemplo da mulher, até ao próprio desenvolvimento de algumas faculdades, e lá no final, quando ele vai fazer advertências, vai falar dos perigos, enfim, um conjunto de conhecimentos bem importante, não só para quem, como eu, muito interessado nesse tipo de leitura, mediunidade e magnetismo, mas como para quem, de um modo geral, dentro da doutrina, está procurando um bom livro
para orientar o conhecimento, seja de médium em trabalho, seja como espírita de um modo geral, tentando compreender as direções que o movimento espírita tem levado a gente, nós, a percorrer ao longo desse tempo. E é isso, né? Suíça. Obrigado, Alexandre, pelas suas palavras. Bom, dando seguimento ao nosso café literário, vamos abrir por 20 minutos perguntas. E nós estamos ao vivo, tá? E eu pediria a quem tiver alguma pergunta para fazer, que se dirigisse até o microfone, que está aqui ao nosso lado, à minha direita, e perguntasse ao Alexandre em torno dessa grande obra de Leon Denis. Quem gostaria? Alexandre, você acha que a obra é destinada a quem já percorreu a base doutrinária, ou ela pode ser leitura para aqueles interessados na mediunidade à luz da doutrina espírita? Eu diria que é para todos. É óbvio que vai ter mais facilidade quem já tem alguma instrução. E nesse ponto, aí o legal dessa pergunta, de novo a gente está numa diferença em relação ao Livro dos Médiuns. Para quem não invisível é uma versão do Livro dos Médiuns. Kardec se ocupa disso, a gente tem estudado no Livro dos Médiuns, de advertir o leitor de certas coisas que tem. Leon Denis, ele não vai ter essa preocupação. Porque como ele vai se estender muito mais, inclusive pela fenomenologia, pelo relato de casos, então ele torna a leitura ao longo do tempo mais acessível para o iniciante. Então vou repetir, para quem tem uma noção, acho que facilita. Mas mesmo quem está lendo pela primeira vez o assunto mediunidade, pela quantidade de casos que ele enfileira a partir da segunda parte do livro, gradativamente o leitor ele vai começar a construir uma visão que provavelmente ainda é pequena, fragmentária, considerando que é uma primeira obra que ele está lendo, ou uma das primeiras, mas das quais, desses fenômenos, ele vai conseguir depois, conforme ele for lendo outros livros, naturalmente ele vem aqui, ou de memória, ou para pesquisar e resgatar os casos. Eu li, por exemplo, um capítulo que fala dos sonhos, adivinhações, sonhos premonitórios. É um capítulo que quase que só tem casos, muitos deles, em vários momentos ele para dar uma enriquecida. Capítulo 13, segunda parte. Uma aqui que o Lawson me ajudou. Capítulo 13 da segunda parte, sonhos premonitórios, clarividência e pressentimentos. Né? É quase que um capítulo escrito com relato de casos de pessoas que viveram principalmente das premonições, né? Que inclusive é um assunto pouco estudado dentro da doutrina espírita. Outras correntes de pensamento falam muito disso, mas na doutrina não tem tanto. E aí é comum dentro do meio espírita ver o espírita falando de premonições a partir de conhecimentos lá de fora e não da doutrina, né? Mas lendo esses casos, depois naturalmente quando você vai tomando conhecimento de outras obras ou amadurecendo conceitos dentro de você vai voltar no livro e vai resgatá-los e vai fazer uma releitura, aí sim, numa condição que agregue muito mais conhecimento, valor, enfim, que tenha mais repercussão nas suas escolhas, na sua atitude diante da doutrina. Mas eu acho que cabe para todos. O que eu, por exemplo, não recomendaria para o Livro dos Médiuns, seguindo obedientemente a orientação de Kardec. No Invisível eu não teria essa preocupação, pode ler. Inclusive, citando o meu caso, pessoal, foi o primeiro livro de Leon Denis que eu li, foi No Invisível. Eu já estava aqui no centro há algum tempo, nunca tinha lido nenhum livro dele, conhecia pouquíssimos, e No Invisível ele abriu, assim, para mim, o gosto e o conhecimento pela produção literária de Leon Denis. Foi o primeiro livro que eu li, e eu lembro que depois eu já enfileirei uns 2 ou 3 espíritos e médiuns, o Gênio Celta, e depois da morte, li os 4 em seguida, assim, começando pelo No Invisível. Foi o primeiro, mas eu já estava aqui no centro há algum tempo e já lia livro espírita há algum tempo também, mas nas obras de Leon Denis, No Invisível foi o primeiro livro que eu li.
Foi o primeiro. Eu estou até com vergonha de tirar ele da minha mochila, eu comprei um novinho, para vocês não verem o estado que ele está. Mas, por outro lado, diz o seu João Maceió, um espírito aí querido e conhecido nosso, que quanto mais amassado, engordurado e gordo está o livro do espírito, é porque mais vezes ele leu, né? Ele fala que o livro engorda, porque a gente vai lendo, a página fica grossa, né? Então engorda. Então, o seu João Maceió, estou atendendo a essa recomendação. Maravilha. Tereza? Falei que a plateia ia ligar. Só gente boa, né, Alexandre? Então, eu queria que você fizesse algumas considerações com a mediunidade gloriosa. E um exemplo que a gente está carente de gente gloriosa, né? Alguém que a gente possa se espelhar. Se você pudesse. Você ficou igualzinho o Roberto Carlos ali falando assim. O capítulo no livro nos remete de imediato ao Cristo, mas, seguindo ali a sua inspiração, de que a gente teria para pensar como exemplo de mediunidade gloriosa junto de nós, é bacana ter exemplos mais próximos, né? Dar uma incentivada. Eu acho que a casa da gente é cheia de pessoas nessa condição. De imediato a gente lembraria do altivo, mas eu não vou fazer isso não. Eu acho que a gente tem em pessoas outras com as quais a gente aprendeu a trabalhar aqui na casa, que nos fazem pensar nesse capítulo do livro, tendo em vista a produção mediúnica sempre superior, tendo em vista o esforço assim incomum no nosso meio para fazer com que a vivência da mediunidade com esses espíritos superiores se reflita, se retrate o máximo possível nas atitudes humanas que nós temos entre nós, na entrega, como eu falei em relação ao texto do livro, mas na entrega aos momentos de fala, especialmente de Leon Denis, com esse fogo que o próprio Leon Denis demonstra toda hora nas suas obras. Eu diria para você, e citaria um livro que eu li por conta dessa pessoa, eu citaria para você a Lúcia Moreira. O trabalho dela aqui na casa, em muitos momentos, inclusive falando dele, em várias ocasiões nas palestras, o livro que eu li por orientação dela foi Leon Denis na Intimidade, que ela falou numa palestra, disse que não conhecia, ela me deu de presente. E eu vejo isso daí. Esse é um cuidado também legal de nós termos, né? E aí eu vou fazer um pequeno espaço aqui para outro livro, que não é nem de Leon Denis, para outro gênero de livro, que não é de Leon Denis, que são os romances, que tem muitos capítulos desses, dedicados como mediunidade gloriosa, ou de fatos extraordinários realizados por pessoas, né? Quando a gente lê esse capítulo de Leon Denis, a mediunidade gloriosa, é um parâmetro que faz com que a gente separe esse tipo de leitura, quando a ideia é estudar a mediunidade, quando a ideia é conhecer a doutrina espírita. Esse sim, lembrando o que a Márcia falou, é para o iniciante. É amigável a leitura. É amigável. Então tem um trabalho mesmo de atrair. Depois a gente vai precisar de dar corpo a essa coisa. Como o médium lá na mediunidade gloriosa faz no trabalho dele, dá corpo àqueles valores a partir do que ele está reproduzindo mediunicamente. E corpo aqui é o conteúdo superior. É dar densidade ao trabalho, é fazer com que dali surja não só, como a gente falava ainda há pouco lá no estudo, o prazer do médium de estar no trabalho, mas a certeza dele de que aquilo deu frutos, e frutos muito acima do que ele poderia sequer sonhar realizar, se não fosse a mediunidade, se não fosse o trabalho no bem, se não fosse a casa espírita, né? Então, a gente vê isso nessas pessoas. Eu citei a Lúcia, poderia falar de um monte de outros, citei por causa do Leon Denis na Intimidade, mas um monte de outros. A casa espírita, ela é prenhe disso daí, né? Ela é cheia de gente anônima, não tem os nomes que a gente aprendeu a conhecer e a respeitar, não. Esses nomes, eles estão aí, às vezes a gente repete sem nem saber, como uma senha, né? Isso aí quem falou foi seu altivo, isso aí quem falou foi a Márcia, isso aí quem falou foi o Paulo Cordeiro, como se fosse uma senha.
Então, muitas vezes isso até se perde em termos do que representaria citar esse nome logo depois daquela fala. Mas o trabalho dessas outras pessoas, não. Né? E aí, onde a gente tem o fato que diz que, de verdade, o trabalho desses desconhecidos resultou em alguma coisa, quando eles voltam para nos dar a mensagem, através de outros médios, e relatam a situação de vida que eles estão do outro lado. A gente passou por isso agora, no aniversário da casa, né? Quando os nossos amigos desencarnados costumam falar para a gente de como eles estão lá do outro lado. Então, a mediunidade gloriosa, apesar do nome que Leon Denis colocou, que já instiga a gente a pensar numa coisa assim muito, muito, muito acima de nós, realizada por esses ícones, por essas pessoas, por esses pilares da doutrina, nos aponta para essa direção. Mas quando você lê nesse sentido de entender a mediunidade como uma coisa que produz, tem que produzir resultados, aí você começa a encontrar essa mediunidade gloriosa nos que estão ao seu redor, inclusive em quem sequer é espírita. Inclusive aí. Isso não é propriedade nossa. A relação com o mundo espiritual, isso não é exclusividade da doutrina espírita. Basta ter alguém do outro lado e outro aqui que isso acontece. Então a gente fica com um olho para perceber isso nesses momentos. E dá mais valor, né? E dá mais valor, porque essas pessoas, embora eu acho que seja bom para elas trabalhar no anonimato, né? Também é legal ter o momento de reconhecimento nosso. O agradecimento, a escolha como referência, né? Acho que vale. Aí essa semana eu ouvi uma coisa interessante de um amigo que esteve recentemente estudando nos Estados Unidos. Ele fez um curso lá, e ele fez tudo daqui pela internet, mas tinha que fazer uma redação onde você descrevesse por que você queria aquela vaga, e isso é presencial, você tem que ir lá. E ele foi lá, é uma pessoa que tem alguma dificuldade do ponto de vista financeiro, então muita gente ajudou, ele foi lá, fez e foi aprovado, e ele vai estudar lá. E o coordenador desse processo de entrevista contou para ele uma história, antes dele começar a escrever. Que bom, né? Já disse, deu o recado, vocês vão entender porque. Ele falou assim: olha, as pessoas quando fazem isso, elas citam que conheceram fulano, que ciclano indicou elas, que ela só chegou aqui porque se inspirou. E aí vai falando desses nomes, né? Me inspirei no Abraham Lincoln, me inspirei no Gandhi, assim, mas aí chamou ele lá num canto e mostrou assim, puxou a gaveta, abriu. Essa daqui é a mais valiosa de todas, de um aluno que na década de 70 chegou lá com uma carta escrita pelo porteiro do prédio dele. Não foi ele que escreveu a carta, não, o porteiro. Ele pediu para o porteiro fazer a recomendação. E o que o porteiro escreveu lá? Olha, o fulano de tal é o único morador do prédio que fala com a gente. É o único, ele é o único que cumprimenta a gente todo dia. É o único que fala disso, fala daquilo, para conversar e tudo mais. Aí o cara falou, essa carta eu guardei. Essa eu não guardei as do Abraham Lincoln, não guardei a do Obama, não guardei de nenhuma dessas, mas essa aqui eu guardei. É isso. Entendeu? A mediunidade gloriosa, muitas vezes é assim. Aí a gente fica com o olho para esses outros luminares, aí deixa passar, de repente, uma do lado, com o mesmo valor. Né? Você não foi amiga com essa pergunta não, mas tudo bem. Maravilha. Alzeiro? Mais um amigo, viu? Só tem amigo, filho. Só tem amigo. Só tem parceiro. Então eu vou fazer uma pergunta difícil. Tá bom. Alexandre, a gente hoje estuda no Livro dos Médiuns e é muito claro o objetivo de Kardec, né, quando ele já coloca na capa do livro o Guia dos Médiuns e dos Evocadores. O que a gente pode esperar com a leitura do livro No Invisível, de Leon Denis? Um aprofundamento, uma clarificação, um estudo de casos, isso em função do que você comentou ainda há pouco, sobre o tempo que Leon Denis teve no desenvolvimento desse assunto junto às sociedades, aos outros estudiosos, né? O que a gente, como leitor, espera encontrar nesse livro, nesse ponto? Eu nem penso antes de responder. O cuidado humano que a gente vê na descrição de Leon Denis lá no desenvolvimento da mediunidade. Torna a falar, não é um diminutivo num comparativo entre as obras, é a questão de contexto. Um autor tinha um objetivo, outro tinha outro, até por conta da oportunidade, que um teve e outro não.
Então, Leon Denis, por ter convivido com o humano médium muito mais tempo, ele se preocupa muito mais diretamente com essas orientações. Então, por exemplo, aqui eu citei de lembrar que o teu primeiro guia, eu ia botar aspas, valeria porque é de Leon Denis, mas não por ter um significado comparativo só ou menor, porque não deixa de ser, é um guia mesmo, que o seu primeiro guia é um ente conhecido teu, isso a gente não viu no Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns está sempre com um apontamento mais lá no alto, né, dos espíritos superiores mesmo, que foram os instrutores diretos de Kardec, inclusive na escrita dos médiuns que trabalharam com ele, e que em todo momento no Livro dos Médiuns, Kardec recorre com questionamentos mesmo diretos que esses espíritos respondem. E enquanto no Invisível, Leon Denis vai muito no que ele traz de vivência dele mesmo. Eu diria então que nesse aspecto, a Gênese de Kardec é mais parecido com o No Invisível do que o Livro dos Médiuns, porque é um livro dele, de Kardec mesmo. Então, ali, Leon Denis ele viu esse esforço do médium desde o começo. E quando ele fala do martirológio, ele não vai se referir somente, de novo, à questão da mediunidade gloriosa, ao cara que foi queimado, isso, aquilo, vai estar isso no texto, mas ele está fazendo menção ao esforço do médium, ao convívio com o pensamento flagrantemente contrário ao dele, pesadamente voltado para reprimir o trabalho dele, principalmente naquele tempo e nos anos que se seguiram. Então, Leon Denis demonstra o tempo todo no livro essa preocupação. Quando ele fala lá da mulher, olha, eu não queria falar dela, mas já vou ter que ir lá buscar. Ele no final do capítulo, depois de ele falar uma série de coisas, do sentimento, tudo, mas ele põe lá no final do capítulo a dificuldade que ela enfrenta, que além das dificuldades de mulher, se somam as do médium. Então é uma preocupação do humano que está olhando e está vendo um igual a ele, mas que por estar numa posição de produção mediúnica, de produção no bem, num canal diferente, que é a representação direta dos espíritos, está exposto, vai passar por uma dificuldade muito maior. E aí o papel, não sei se é isso que você implicitamente quis saber na tua pergunta, eu, por exemplo, acho que quem ansia tanto por ser médium, por trabalhar no bem, aí esse deveria ler primeiro No Invisível, para saber se é realmente isso que ele quer, ou se a mediunidade que ele acha que vai ter a exercer é aquela que realmente ele exercerá. Quase que certamente não será. Uma coisa, como fala o Dr. Herman, é o que a gente quer, outra é o que a gente precisa, e a mediunidade é sempre o que a gente precisa, nunca é o que a gente quer, é sempre o que a gente precisa. Mediunidade que a gente quer é do superior, e aí, sem nenhum problema, eu vou dizer que não é o nosso caso, né? Não é o nosso caso. Então, a nossa mediunidade é a que a gente precisa. A do superior é que ele quer, porque ele escolhe. Na posição que ele está, ele escolhe. O próprio Inácio Bittencourt falou, quando eu voltar, eu vou trabalhar como médium de cura. Já escolheu. Ainda nem voltou, já escolheu. Já tá. Isso ele falou nos anos 90 aqui. Ainda não voltou. Quando voltar, você já escolheu. A gente não. A gente até dizem para a gente escolher, mas a gente sabe muito bem que não é para escolher. Não escolhe. Tem essa. Ó, No Invisível, tá vendo de novo? E tem essa, No Invisível outra vez, escolhe aí. É assim. Então, acho que nessa circunstância de busca por esse tipo de orientação, o que de melhor Leon Denis traz para a gente é essa proximidade na descrição da vida do médium. Isso Kardec, ele pôde ver isso daí, mas ele não escreveu, porque tinha uma outra finalidade, a obra dele, o livro dele. Mas Leon Denis teve a oportunidade e não deixou passar em branco. Então ele foi colocando em várias circunstâncias. Mulher, o jovem, o médio iniciante, o trabalhador, ele vai colocando tudo isso aí, porque ele viu ao longo disso de perto, inclusive ele participou do grupo de trabalho. Então ele viu de perto a relação com os guias muito acima. E, a gente está falando de Leon Denis, está falando de Jerônimo de Praga, né? A distância, de repente a gente olhando hoje vai dizer que pode não ser tão grande, mas ele descreve respeitosamente no livro como imensa. E de novo é a questão humana, né? Uma coisa é você ver lá o Erasto, Sócrates escrevendo no Livro dos Médiuns as respostas para Kardec. Parece uma coisa meio impessoal, porque eles estão mesmo respondendo para todo mundo. Mas quando a gente vê Jerônimo de Praga responder Leon Denis no Invisível, está respondendo o guia para o médium dele.
é outra relação. Eu acho que nisso aí esse livro é inigualável, não tem nenhum outro igual. Não tem nenhuma outra igual. Isso a gente não tem. Nem nos livros antigos, né, dos autores clássicos. Um pessoal mais moderno aí que não tem. Acho que esse é o que de melhor esse livro. Quase que um testemunho meu. Isso são coisas que me chamam a atenção no livro. Então, tem um valor para mim. Pô, essa pergunta também não foi fácil, não. Eu estou vendo que não tem amigo nenhum aí. Eu pensei que tivesse. Estão amigos não. Estão maltratando mesmo, estão castigando. 20 minutos, acabou. Rita de Cássia, filho, vai perguntar para você. Não, eu vou ser tua amiga agora. Isso. Alexandre, você acredita que quando o Leon Denis traz para a gente no Invisível, ele está nos auxiliando enquanto médium, nos educarmos melhor na nossa mediunidade? 100%. 100% isso. Né? O tempo todo isso. Não só no Invisível, em todas as obras. Aí isso a gente pode dizer que é uma preocupação comum a muitos desses autores, Gabriel Delano, Leon Denis, Ernesto Bozano. Acho até que Leon Denis mais um pouco, e Gabriel Delano, do que o Ernesto Bozano, porque a maior parte dos livros de Leon Denis tem mesmo esse cunho de divulgar a doutrina espírita em todos os seus aspectos, e o Ernesto Bozano ficou muito tempo preocupado com a questão da visão da ciência, que a ciência tinha da doutrina, da comprovação dos espíritos. Então isso é um outro foco. Aí, de novo, a gente tem que ter cuidado com os contextos, mas com Leon Denis não tem nenhuma dúvida, com No Invisível, muito particularmente, mais ainda. Né? A educação total, e tem até o capítulo. Tem lá o capítulo. Tem lá o capítulo. A educação e papel dos médios. Dedicou até um espaço especial para isso, mas o livro todo atende a isso. O livro todo atende. Vamos lá? É o único que não vai precisar ajustar o microfone. Vai. Pra cima. Queria que você falasse para a gente, fazer um paralelo do capítulo Formação e Direção dos Grupos, com a direção que nós aqui em nossa casa temos recebido nos programas de atualização de médios, quando está nos solicitando trabalhar a ligação com os benfeitores espirituais. O que Leon Denis pode ajudar para a gente com esse momento que a gente está vivendo agora na nossa casa, na atualização de médios? Tá. Acho que o destaque maior da formação dos grupos está intimamente ligado à questão que eu separei lá no finalzinho, já não sei qual é o meu livro, lá no finalzinho da educação. Esse trabalho de atualização dos médios é um trabalho eminentemente educativo. Educação. Com tudo que essa palavra possa vir a significar. No sentido amplo mesmo, é educação. Então, é um momento da casa, ou como o Dr. Herman gosta de falar, é um ambiente de estudo da casa, que é isso que acontece, você forma um ambiente, né, onde se retorna a uma diretriz, a um trilho, se retorna a uma direção, a um trilho, que eventualmente a gente se afasta por 1000 razões, todas elas do ponto de vista humano plenamente justificáveis, todas elas, sem exceção, mas que não são doutrina espírita. Então, a ideia lá do capítulo da formação dos grupos é de manter uma relação íntima com o mundo espiritual superior. Num ponto de vista específico do nosso trabalho aqui, do CAN, né? Isso está claramente representado no esforço de recuperar, de resgatar as orientações dadas pelos espíritos ao longo dos anos de existência da casa. Isso é fato, é um ponto do curso. No outro
também pensando no ensinamento lá do capítulo, da formação de grupos, é reunião de pensamentos. E aí que entra a educação. A reunião de médiuns, de trabalhadores, de pessoas interessadas no sucesso, no bem-estar, nas realizações da casa, para que pelo menos durante algumas horas todos pensem na mesma direção. Aí que entra a educação. Porque orientar numa direção um grupo tão grande de pessoas não é tarefa fácil. Pensando nisso, é preciso multiplicar os momentos em que isso possa vir a acontecer. Nesse ponto, o CAN ele tem sido um momento onde que a gente, eu não diria mais facilmente, porque não tem nada de fácil ali, mas melhor se pode fazer na casa, tendo em vista a quantidade de gente que é possível reunir naquele momento. Leon Denis faz lá umas advertências lá no final, Kardec, no final do Livro dos Médios, quanto ao tamanho que a casa espírita pode chegar. E que quanto mais médios, mais difícil é de se manter essa homogeneidade de pensamentos, esse comprometimento numa direção superior. Já no invisível, ao tratar dessa questão dos grupos, e de novo o Leon Denis mencionar a questão do tamanho, a gente sente uma prevenção menor nele do que a gente viu com Kardec. O que de novo me faz pensar na questão da visão que ele pôde desenvolver ao longo do tempo do humano, do médium que está ali fazendo parte disso, de reconhecer a dificuldade dele e de entender que de repente o esforço de juntar muita gente é mais de defesa do que exatamente de construir o melhor trabalho possível, considerando que por mais que a gente tenha aí 2.000 médiuns, se for pensar no IBGE, o Espiritismo está entre os menores núcleos de pensamento religioso do Brasil, 2% da população declarou lá na pesquisa que era espírita. Então é pouco, né? Frente ao universo de outros aí. Então está reunido, representa defesa para a gente também, num plano e no outro da vida. Mas é mais por aí, é mais no sentido de pensar de que é um momento que você tem de educar o pensamento de todo mundo. No nosso caso, de novo, sem nenhum medo, no meu meio lá da educação, eu seria crucificado ao falar isso, por causa daquelas questões de educação cidadã e tudo mais, que estão muito certas mesmo, da gente ter liberdade de escolhas, para as coisas estão muito certo mesmo, mas em se tratando de escolhas morais desse nível, nós não temos como fazer essa escolha. Então a gente precisa sim de quem, num ponto de vista superior, sinalize isso para a gente. E esses momentos é a hora que a gente consegue reunir força para se aproximar dessa turma aí. Sozinho, dificilmente a gente faria. E estou falando dificilmente aqui até para nos preservar. Particularmente, eu acho que a gente não consegue mesmo. Né? Então é isso. Tem que ter, é o que eu falei, cuidado com os contextos, mas aqui, dentro do meio espírita, pensando que a gente está buscando um pensamento superior que nós não temos. Não temos. A gente precisa desses artifícios, né? Chamariam lá os magnetizadores de cadeia de magnetização. Vamos juntar os doentes todinhos no lugar, porque aí aumenta a força de querer ser curado e facilita o trabalho do magnetizador. Uma no cravo, outra na ferradura. Ajuda nas duas coisas. Então acho que é por aí. Agora já deu 20 minutos. Agora já deu. Até passou. Então vamos para o café. Maravilha. Obrigado, Alexandre. O tempo passa muito rápido, né, gente? Lembramos que a feira, a nossa Bienal, vai até às 21 horas, tá, gente? E hoje teremos a presença às 18h50 do nosso companheiro Regis de Moraes, fazendo a nossa palestra. E amanhã, às 11 horas, domingo, né? A nossa Bienal começa às 7 da manhã até às 14 horas. Mas o café literário será às 11 horas, com a presença do seu Regis, junto com a Deusa Nogueira. Tá certo? Então, estão todos convidados. E lembramos que a Bienal vai até o dia 10 de setembro. Tá certo, gente? Então, vamos acompanhar os recados, as atividades, os cafés, as palestras, que com certeza temos aí uma boa semana pela frente,
para atender às nossas necessidades de palestras e estudos.